Partindo agora para os irracionais, ok? Que é a penúltima categoria antes dos reais, ok? O que é que motiva muito os irracionais? O que é que constitui os irracionais? É o seguinte: são números que são tão quebrados que não é possível você datar ele do começo ao final. Digamos assim, são números decimais muito grandes, ok? Que você não consegue datar eles. Por exemplo, olha o que diz aqui a legenda aqui, ó. Números racionais são aqueles que reúnem os números decimais não exatos com a representação e não periódica. Uma representação não periódica, o que é isso? Não dá pra você mensurar o cara. O cara é muito grande, ok? Você consegue escrever algumas partes, mas não dá para mensurar ele do começo ao fim. Digamos assim, né? Pelo que eu entendo de números irracionais, são isso. São números quebrados que não tem como você representar ele de maneira completa. É meio que infinito, sabe? Nunca acaba. Vai sempre ficar gerando casa e nunca vai acabar, ok? São números que você não consegue datar o final dele, ok? Você não consegue saber o final deles. Pelo menos pelo que eu entendo é isso, ok? Eu não mexo muito com números irracionais, né? Digamos assim. Então, é meio que como se fosse um número muito grande que não é possível você mensurar o final dele. Você vai continuar calculando infinitamente e você nunca vai conseguir mensurar o final do número, ok? Então fica um número muito quebrado, fica um número muito gigantesco, que ninguém conseguiu chegar até o final, ok? Então esses são números irracionais, aquele que você não consegue racionalizar ele, não consegue pensar como uma maneira de, tipo assim, ele de forma completa, sabe? Então você meio que nunca consegue chegar num resultado fixo final, entendeu? Como um número natural não consegue. É infinito, o número vai sempre ficar se repetindo de maneira infinita. Bom, essa é um exemplo, né, do que eu sei aí sobre irracionais, ok? Pelo que eu aprendi é mais ou menos isso aí. Não é um número que você vai usar muito, né? Em alguns casos, por exemplo, 3,14 é o pi, e se eu não me engano 1,2, 1,20 é a raiz de 2. Mas não é algo que você vá realmente se prejudicar se você, né, não ter um certo conhecimento, porque a gente nunca usa ele completo, a gente sempre resume ele. Por exemplo, pi, a gente nunca usa pi completo, a gente só usa 3,14. E em situações específicas, só usa somente 3, nem chega nem a usar o 14. Então, meio que são números que você tem que conhecer, claro, né, para poder usar, mas eles nunca são usados de maneira completa, porque justamente é impossível você mensurar ele de maneira completa, porque ele é muito grande. Então, normalmente a gente só usa trechos, ok? Só usa o que? 3,14, às vezes 3, ou às vezes 3,1415, mas nunca completo, ok? Sempre vai ficar resumido a alguma coisa. Ele sempre vai resumir nas primeiras casas decimais e o resto ele vai cortar, entendeu? Vai sempre ser aproximadamente, entendeu? Isso, ok? Então, como não consegue se mensurar o número, né? Os irracionais não conseguem ser mensurados. Muitas vezes, quando você calcula 3,14, né? Ele sempre dá 3,14. Por quê? Porque ele sabe que o número completo é muito grande, ok? Então, para evitar dificuldades, só coloca os primeiros decimais. Às vezes não coloca nem os primeiros decimais, coloca só o inteiro, que é o quê? 3, entendeu? Às vezes só coloca isso. Às vezes nas raízes, né? Quando são grandes, por exemplo, de 2, coloca somente alguns decimais para não ficar 1, entendeu? Mas eles são muito quebrados, são muito grandes, então não dá para você mensurar eles aqui, ok? Mais para frente vocês vão saber o que é isso, ok? Vou usar isso, mas vocês vão perceber que não é o número completo, é somente algum trechozinho do número ali, somente para calcular mesmo, mas que ele vai ser usado completo, não tem como usar completo, entendeu? É muito grande, não tem a viabilidade para se usar ele completamente, então é muito grande, por isso que são números irracionais, você não consegue racionalizar, não consegue pensar no fim, não tem fim, é infinito, ok? É um número quebrado que não tem fim, é grande demais para ser usado de maneira completa. Então é mais ou menos isso. Números irracionais são mais ou menos isso. São números quebrados, números muito grandes, que não tem como você datar o final dele. É muito grande, entendeu? É meio que vão ficar... A casa vai indo infinitamente. Ela não para, ok? Então é mais ou menos isso. Isso são números irracionais. São números quebrados que você não consegue pensar de maneira completa nele, entendeu? São números muito grandes. Então é mais ou menos isso. Números irracionais são basicamente, né, bem superficialmente, são isso aí. São números quebrados que você não consegue datar o final dele.